Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso domingo. Não é espetacular, mas é mais do que espetacular. Que isso sirva para todos nós um aprendizado para com Cristo nosso Pai. Vamos fazer nossa oração, a oração que Jesus nos ensinou, e eu peço que mentalizem Rio Grande do Sul, mentalizem aquelas pessoas que agora estão achando, já em decomposição, né? Porque foi muita água. Então, aqueles que ficaram sejam abençoados e que Deus abençoe a todos eles. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus nos abençoe, que a Sueli transmita a palestra de hoje, acompanhada com os nossos guias e mentores espirituais. Que assim seja. A casa agradece a presença de todos vocês. Como a Marina falou, né, que a espiritualidade amiga possa estar junto com todos nós, para que a gente possa aproveitar, levar para a nossa semana uma sementinha plantada no coração de cada um. O que a gente vai conversar hoje um pouquinho é sobre o tema é bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Essas passagens que a gente comenta são palavras ou são frases que foram ditas por Jesus. Então, quando Jesus disse bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, o que será que ele queria dizer com essa frase para nós nos dias de hoje? Será que são apenas aquelas pessoas que têm doçura, que são afáveis, que são serenas e equilibradas? Será que apenas essas interpretações que podemos tirar de brando e pacífico? Mas Jesus quis dizer que, se a gente for procurar o que significa brando e pacífico nos dicionários, a gente acha um termo. Mas se for para a gente interpretar o que Jesus quis dizer para que a gente trouxesse para os nossos dias, Jesus disse que brando e pacífico são todos aqueles que reconhecem a necessidade de disseminar a paz, que reconhecem a necessidade de pregar a tranquilidade nos corações daqueles ainda revoltados, daquelas pessoas que ainda são violentas. São pessoas que procuram estabelecer a concórdia onde há a discórdia. Foi isso então que Jesus quis dizer com brandos e pacíficos, que é diferente de apenas ser brando ou pacífico. Os brandos e pacíficos que Jesus nos traz são aqueles que assumem também a responsabilidade de levar a bondade, levar a brandura e de levar a pacificação, de levar a paz onde há discórdia. Então, esses eram os termos que foi deixado naquela época, mas que é para a gente usar nos dias de hoje, ser brandos e ser pacíficos. O verdadeiro bem-aventurado é aquele que procura, na medida do possível, pacificar os corações e os corações ainda revoltados e violentos. Então, é isso que Jesus disse naquela época já de brandos e pacíficos, que essa é a missão da gente, se a gente quer se considerar pessoas brandas ou pessoas pacíficas.
onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja presente, que a gente consiga trazer esse tipo de harmonia. Aí, se a gente for continuar pelo livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o próximo tópico seria sobre injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Então, mais uma vez, né, Jesus está falando de injúrias, está falando de violência, e quando ele usa o termo, né, os brandos possuirão a terra, a gente tem que lembrar sempre que essas palavras foram ditas há mais de 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás, nós, quando lá vivíamos, nós éramos mais imperfeitos ainda. Então não tinha como Jesus falar o que a gente consegue entender hoje, porque naquela época nós não estávamos preparados para isso. Principalmente como é que a gente entender, né? Possuirão a terra. Que terra? Como que isso? O que Jesus quis dizer com isso naquela época? Naquela época foi difícil o entendimento, mas hoje para nós, o que a gente consegue entender? O que significa então possuirão a terra? Os brandos contribuem para a paz. São aqueles que estão trabalhando para a paz, não apenas a sua, mas a do mundo. Esses possuirão a terra. Esses terão o privilégio de permanecerem no planeta Terra, no momento em que ela passar para o mundo feliz, para o mundo de regeneração. Todos nós já sabemos que o planeta Terra está num processo de transição, saindo de mundo de provas e expiações e adentrando no mundo de regeneração. E é nesse mundo de regeneração que Jesus está dizendo, né? Vai ter a oportunidade, quando o planeta Terra fazer todo esse processo de transição, haverá alguns espíritos que não reencarnarão mais aqui no planeta Terra. Eles reencarnarão sim, terão novas oportunidades, mas nos planetas de acordo com a evolução deles. Mas o planeta Terra continuará recebendo esses espíritos que já estão um pouquinho mais aperfeiçoados, um pouquinho mais evoluído, que já são considerados essas pessoas brandas de coração, para que continue havendo o equilíbrio no planeta Terra. Então, por isso que naquela época Jesus já estava dizendo que esses brandos de coração possuirão o planeta Terra, onde no mundo de regeneração o amor se fará muito mais presente. Os espíritos mais bondosos aqui permanecerão. Mas aqueles ainda distanciados da luz, que ainda são, assim, digamos, mais imperfeitos, que eles não desenvolveram verdadeiramente dentro de seus corações o desejo de amar, de crescer e evoluir. E esses espíritos vão fazer o quê? Eles vão ser exilados do planeta Terra. Vai continuar a oportunidade? Sempre. Deus não nega a oportunidade para ninguém evoluir. Mas se já eles vieram para cá, já sabendo que possivelmente seria a última reencarnação nesse planeta, foi dada a oportunidade deles virem para cá e praticar o bem, se melhorar pelo menos um pouco, pensar no próximo, tentar evoluir. Eles fizeram ao contrário de tudo que Jesus pregou. Não é justo que eles continuem aqui, eles vão ter nova oportunidade e eles vão nascer em planetas que ainda não descobriram fogo, vão ter que morar nas cavernas, vão ter que começar tudo de novo. É essa oportunidade que vai ser dada a eles. Tudo que eles levarem de bom, de conhecimento, de intelectualidade, vai ficar no véu do esquecimento. Eles só vão ter acesso novamente quando eles conseguirem evoluir. Se a gente for pensar hoje nos nossos filhos, não é porque eles reprovam em um ano no colégio que eles não terão nova oportunidade. Terão, eles vão voltar e fazer mais um ano daquelas matérias que ficaram pendentes, porque essa é a lei da oportunidade que é dada, tanto no plano material como no plano espiritual. É esse possuir a terra quando se torna um mundo de regeneração. Serão para os brandos de coração.
Será que eu então já me encontro nessa condição? Será que eu já posso me considerar uma pessoa branda? Nos dias de hoje, será que a gente já podemos assim nos considerar uma pessoa que talvez iremos reencarnar novamente no planeta Terra? Será que a gente vai poder ter essa oportunidade de vir trazer o equilíbrio? Ainda há tempo. Ainda nós não sabemos quantas reencarnações nós já passamos pelo planeta e não sabemos quantas nós ainda teremos direito a vir. O que basta a gente saber é que é a oportunidade que é dada para que a gente possa praticar o bem, para que a gente possa levar a paz onde quer que estejamos. Branda no sentido de que eu procuro a paz interior, eu verdadeiramente luto e trabalho por paz. E mais ainda, será que estou contribuindo com a paz das pessoas que convivem no meu redor? A paz daqueles lugares ainda repletos de revoltas? Precisamos nos melhorar para podermos permanecer na terra regenerada. Então essa é a oportunidade, né? Imagine que isso foi dito já 2000 anos atrás. E se a gente parar para observar hoje, nós ainda não temos essas atitudes, nem sequer 50%, né? Não é em todas as situações, não é em todos os lugares que a gente ainda procura permanecer na paz, divulgar a paz. Por quê? Porque somos todos ainda imperfeitos. Todos nós ainda temos um degrau a subir, mas temos a oportunidade de fazer isso todo dia, toda hora. Adianta a gente fazer a paz do próximo? Não, tem que começar pela nossa. Tudo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz, ele nunca está dizendo para o outro, ele sempre está dizendo para si próprio, para nós mesmos. Não adianta eu achar que fulano deveria estar escutando isso serve e tal. Não, não é isso. A proposta, porque nós sabemos que quando formos chegar à nossa hora, é tudo individual. Eu só vou responder por mim. Só vai ser cobrado a minha participação, o que eu fiz. A minha salvação é individual. Mas, independente disso, eu posso tentar, pelo menos, colaborar. Quando Jesus diz, bem-aventurados pacíficos, na verdade, ele está se referindo aos pacificadores, pois passam a ter uma atitude, uma ação e agir. Então, esses serão chamados filhos de Deus, pois estão colaborando e cumprindo a lei de Deus, buscar a paz e a harmonia entre os povos. Então, esses pacificadores vai um pouquinho além do eu individual, né? Ele já está dizendo no que a gente pode fazer além da minha melhora, com a melhora que estão todos ao meu redor. E quando ele diz, né, que essas pessoas que serão chamadas de pacificadores estão cumprindo a lei de Deus. Hoje, todos nós sabemos quais são as leis de Deus. Nós sabemos quais são as leis da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E também sabemos que a lei de Deus é buscar a paz e a harmonia entre os povos. Mas sabemos também que nos foi deixado os mandamentos a serem seguidos. O mais grave deles é não matareis, além de todos os outros mandamentos que nós já sabemos. Então Jesus diz que não podemos ter raiva com o próximo, ter desprezo, palavras tipo dizeis, sois louco. Então imagine que há 2000 anos atrás, Jesus já tinha esse cuidado. Ele já tinha esse cuidado com o poder da palavra. Se somos brandos, se somos pacíficos, as nossas palavras têm poder. O nosso olhar tem poder. O nosso abraço tem poder. O seu olhar tanto eleva uma pessoa como destrói. Você não precisa dizer uma só palavra. Só o olhar que você direciona para aquela pessoa, você já destrói ela por completo. E às vezes destrói uma vida. E é responsabilidade nossa. Então já naquela época, Jesus já reforçava isso, que a gente não deveria ter raiva, não deveria ter desprezo,
E pense, naquela época ele já considerava muito sério você, às vezes até por ironia, dizer, parece que está louco. Até isso Jesus já dizia que era para a gente tomar um pouquinho de cuidado com as palavras. Deverá ser responsabilizado por tudo que fizermos ou dissermos ao próximo, fora da lei de Deus, lei do amor. Então foi perguntado para Jesus, né? Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer reprovação tão severa, né? Por que uma simples palavra que eu disser já vai estar lá registrado? Olha, você disse isso. Olha, você falou isso na hora errada. Então eles questionaram Jesus nesse sentido, né? Puxa vida, mas eu faço 100 coisas boas. Uma que eu falar de errado, uma que eu vacilar, mesmo assim eu serei punido no sentido assim, não de punição, mas de responsabilidade. Eu serei responsável pelo aquilo que saiu da minha boca. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, e é o que faz manter e regular as relações entre os homens, e manterá a concórdia e a união. Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo o cristão. Então, por isso que Jesus, já há 2000 anos atrás, reforçava isso para a gente. Porque ninguém fala sem pensar. A gente não pensa na consequência. A gente não pensa na responsabilidade. Mas que ninguém tem o dom de falar sem pensar, ninguém tem. Claro que às vezes a gente justifica, né? Mas eu não pensei nisso, eu não achei que ia ser tão grave, que a pessoa ia estar num momento tão sensível, tal, não sei o quê. Mas é essa responsabilidade que Jesus já, desde há 2000 anos atrás, já estava avisando a gente. Tome cuidado. Você é dono do teu olhar, você é dono do teu pensamento, você é dono da paz. Você tem o direito de ter a sua paz interna, mas de proporcionar a paz aos que te rodeiam também. É essa a proposta que Jesus diz de brandos e pacíficos. A responsabilidade nossa é muito grande, porque nós conhecemos a lei de Deus. Nós já entendemos o que Jesus disse e nós sabemos disso. Nós somos educados que nós seríamos sempre punidos perante um Deus maior. E hoje nós já sabemos que não é punição a palavra correta, é a responsabilidade. Tudo que fizermos de bom ou de ruim caberá única e exclusivamente à minha pessoa, eu. Não tenho nós, nem vocês, nem eles. Sou eu. Esse verbo é conjugado só eu. Eu sou responsável por isso. Se a gente for seguir o livro, então, o próximo tópico deles é afabilidade e a doçura. Então, Jesus também já tinha essa preocupação, né? A palavra afabilidade, ela está no sentido assim da gente ser cortês, da gente ser gentil, da gente ser amável. Jesus já tinha essa preocupação com a gente. Jesus nos diz que a afabilidade e a doçura são os mecanismos, instrumentos pelos quais a benevolência se faz presente. Benevolência é a bondade, é o amor, toda a atitude de caridade para com o próximo. Para que eu possa ser verdadeiramente caridoso, eu preciso ser afável, doce e brando. Mas o Evangelho faz uma observação muito importante, que a afabilidade, a doçura tem que ser verdadeira, reais, aquelas que partem do coração. E ele diz que nós precisamos, porque é muito fácil a gente falar. Falar é fácil, mas às vezes eu falo o que o outro quer ouvir. Eu não falo o que o meu coração está querendo realmente expressar naquele momento. Às vezes para diminuir o desgaste, às vezes para ser mais cômodo, às vezes para ser mais fácil, eu me demonstro uma pessoa afável, uma pessoa doce, mas o meu coração diz totalmente ao contrário.
Eu respondo sim, mas o meu pensamento está dizendo não. O meu coração está dizendo não. E às vezes a gente tem tanta certeza disso que a gente consegue até enganar a gente mesmo. A gente se convence. A gente se convence que a gente está sendo aquela pessoa amável, que a gente está sendo aquela pessoa afável e o pior, acredita que todo mundo está vendo você dessa forma. E verdadeiramente não. E é isso que Jesus, mais uma vez, certifica aqui pra gente. Quer ser afável, quer ser uma pessoa doce, seja, mas verdadeiramente. Mais ou menos, talvez, quem sabe, não é aceito. Não é aceito. Não é visto com bons olhos, segundo a espiritualidade. Você já está na evolução? Está. Você já está começando a pensar que você pode ser uma pessoa um pouquinho melhor. Está evoluindo? Já está evoluindo. Não significa que você já ganhou um carimbinho, que você já está liberado. Continue assim, que assim é o caminho certo. Assim é o caminho certo, desde que você tenha consciência que você está falando uma coisa, mas o teu coração diz outra. E é nessa pegada que a gente tem que estar sempre procurando se melhorar. Passar para o outro o que verdadeiramente eu estou sentindo. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque aí você às vezes tem que se explicar muito, às vezes você tem que se expor muito e às vezes a gente acaba bagunçando mais do que resolvendo, né? Mas, dependendo da situação, você diz aquilo, ok, tudo bem, mas o teu coração, a tua consciência está te dizendo que você precisa melhorar nesse sentido. Há muitas pessoas que usam uma máscara de doçura, de brandura, mas os seus corações, na realidade, são verdadeiras cobras. Isso está escrito no Evangelho, tá, gente? Não é palavras minhas, não. Se for procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, são essas as palavras que estão escritas lá. Mas por quê? Porque ainda são egoístas e guardam no coração todas as suas condutas, todos os seus sentimentos, todas as emoções contrárias à lei de Deus. Por que a gente ainda tem esses pensamentos? Por que ainda nós temos essas atitudes? Porque nós todos somos ainda imperfeitos. Por isso que é sempre dada essa oportunidade para a gente se melhorar. Quando? A cada minuto. Jesus diz ainda que ele não está falando de aparências de brandura. Ele não diz a educação e o hábito do mundo. Podem dar o verniz dessas qualidades. Ele está dizendo que nós somos inteligentes. Nós temos essa capacidade de demonstrar para o próximo o que a gente quer que o próximo enxergue, que o próximo veja. E a gente se convence que a gente está tão bonitinho na foto, que a gente até acredita. Mas isso não engana a Deus, pois o mundo está cheio dessas pessoas que são brancas, têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração. Será que nós também não agimos assim em algumas situações? É esse o ponto que Jesus há 2000 anos já disse e a gente está repetindo novamente, né? Nesse sentido de dar uma oportunidade. Dar sempre uma oportunidade para quem? Para nós mesmos. Não adianta a gente sair daqui com essas palavras no ouvido da gente e a gente achar que é o outro que tem que mudar. Não é o outro, somos nós. Quando cada um se melhorar, as pessoas vão perceber, as pessoas vão se melhorar também, porque vai ter essas palavras gravadas. Imagine vocês que todos nós, já ouvimos isso, em algumas encarnações, nós já ouvimos. Hoje a gente vai ouvir, se hoje a gente não colocar isso em prática, quando reencarnarmos novamente, mais uma vez vai ser repetido isso pra gente. O quanto ainda podemos fazer com simplicidade. Não é muito, é difícil, mas não é muito. Por que é difícil? Porque o que nós carregamos ainda no nosso coração são coisas de outras, são maldades, são raivas, são rancores que nós ainda trazemos. E é isso que é dado essa oportunidade sempre pra gente, para que a gente possa estar sempre se renovando, sempre buscando um equilíbrio. Será que também não temos o hábito de botar uma máscara de doçura, de brandura, mas quando estamos sozinhos,
ou quando estamos junto àquelas pessoas mais próximas, nós também não temos palavras que envenenam nossos corações, palavras deselegantes e infelizes, de julgamentos, de condenação em relação ao nosso próximo. Quando estamos em um ambiente seguro, somos benevolentes para com o nosso próximo. Hábito de sermos indulgentes destaca que o próximo que o próximo tem de bom, o que ele já cresceu e o que ele já agregou. Precisamos refletir. Somos ainda assim? Pois somos imperfeitos, mas a caminho da perfeição. Reconhecer o erro praticado já é uma evolução. Então, há 2000 anos atrás, Jesus já disse isso e ele volta a dizer novamente para nós. Nós não devemos nos sentir derrotados, porque assim agimos, porque assim pensamos. Muito pelo contrário. O que nós devemos sempre saber é a nossa responsabilidade e assumir, reconhecer o erro já é uma evolução. Porque a gente pode se enganar, a gente pode enganar o próximo, mas a Deus, que tudo sabe e que conhece o coração de todos nós, não conseguiremos. Temos que procurar desenvolver a afabilidade e doçura verdadeira, ter consciência que eu não sou o que eu aparento ser. Então é muito sério isso, sabe? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, que já é uma dica de evolução, né? A gente achar que a gente convence o próximo, ótimo, você acha isso, mas a tua consciência, a tua responsabilidade te chama para a razão. Você pode até tentar, mas você sabe, você engana o próximo, você não engana nem a si mesmo. Você se convence, mas no íntimo, você sabe que as suas atitudes ainda estão erradas. Pois na realidade somos muitos imperfeitos e precisamos trabalhar muito e evoluir nesse aspecto. Muitos ainda são bondosos com estranhos, mas maldosos com seus próximos, principalmente em seus lares. Fazem sofrer sua família e seus subordinados. Não se atrevem a usar sua autoridade com estranhos, pois o colocariam em seus devidos lugares. Eles querem ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando, aqui eu sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com muita razão, e é um ser detestável. Isso está no livro. Então imagine vocês, né? A gente, em certos ambientes, a gente se sente o dono do mundo, a gente se sente o dono da autoridade, está atropelando todo mundo. E ainda acha que é um direito meu, que eu mando e desmando a hora que eu quiser. Isso é a verdade pura que ele tem. Ele só esquece que qualquer ambiente que ele estiver agindo dessa forma, vai ter sempre alguém achando ele uma pessoa detestável. Um ser que não faz crescer em nada. E quando a gente tem essa consciência que a gente consegue julgar o próximo, quando você tem essa consciência plena, é nesse momento que você tem que se melhorar. Porque se eu consigo enxergar o erro do outro, é que eu já estou me sentindo melhor que o outro. Mas eu tenho que tomar cuidado de não cometer o mesmo erro. E a gente comete. No dia a dia, nos nossos trabalhos, nas nossas convivências, tudo que a gente achar que o outro fez errado, é um dever da gente não repetir o erro. A gente tem que tomar aquela consciência. Puxa vida, fulano foi tão agressivo, fulano usou aquelas palavras, fulano ofendeu, fulano magoou. Mas será que se eu estivesse na mesma posição dele, eu não faria a mesma coisa? Será que na próxima oportunidade que eu tiver, eu não farei igual? Eu não vou destratar alguém que é subordinado a mim? Eu não vou destratar o porteiro, o lixeiro, o entregador de encomendas? Será que eu não vou ser a mesma pessoa? Um chefe fala alguma coisa que a gente não gosta. Puxa vida, ele falou aquilo que eu não gostei. Eu tenho que aprender. Não posso repetir aquilo com o meu próximo. Seja
de trabalho, de família, até mesmo, principalmente o desconhecido. E se, em troca da brandura que eu dou, eu recebo violência, como é que eu devo agir? Então Jesus também se preocupou com isso, né? Tá, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser brando, eu tenho que ser uma pessoa leve, suave, tá, mas e quando o que eu recebo de volta é só coisas que me desagradam? Jesus orienta, devo continuar sendo uma pessoa branda. E o Evangelho diz, com certeza, porque a nossa ação transformará essas pedras em flores de esperança dos infelizes no futuro. Às vezes a gente acha que a gente está tentando tirar leite de pedra, né? A gente fala, a gente tenta, e às vezes aquela pessoa não está preparada para evoluir ou para entender o que a gente está querendo dizer. E é nessa hora que a gente tem que praticar um pouquinho da nossa paciência, e às vezes a pessoa não vai conseguir, ela não está preparada para entender dessa forma nessa encarnação, mas vai ficar uma sementinha plantada. Às vezes não está preparado para agir dessa forma, responde grosseiramente, faz algumas atitudes, porque naquele momento o coração dela é o que tem para oferecer. E isso não significa que a gente vai crucificar essa pessoa ou que a gente vai desejar um mal ainda maior. O Evangelho nos diz que é o contrário, que é aí que a gente, se com palavras a gente não consegue, com oração. Oração é uma colherzinha de fermento que a gente vai colocando. É uma gota a gota. Vamos colocando oração, porque a gente convive junto, mas ninguém sabe qual é o grau de evolução perante a espiritualidade de cada um de nós. Ninguém sabe. Eu posso ter tido 10 encarnações. Quem está do meu lado pode ser a segunda encarnação, pode ser a primeira, pode ser a terceira. Cabe a quem? A Deus. E o que isso muda para a gente? Nada. Desde que a gente saiba qual é o seu comprometimento com a espiritualidade. Como ser brando e pacífico em um mundo tão violento como esse que nós estamos vivendo? Primeiro, reconhecendo o nosso papel aqui na Terra, cumprindo as recomendações do Mestre, sabendo porque eu estou na Terra, porque eu preciso evoluir, porque eu preciso trabalhar a minha reforma íntima, para que eu possa ser uma pessoa mais feliz. Temos que ter a única certeza que quando caminhamos com Jesus, todo sofrimento vale a pena, porque nos faz crescer, nos faz evoluir, nos faz realmente sair da condição de espíritas imperfeitos e adentrarmos na condição de espírito de luz e de amor. Por mais que o mundo seja ou esteja violento, eu sou uma pessoa branda e pacífica. Como agir com os que fingem bondade? Então aqui Jesus está dizendo para a gente, né? Se a gente está convivendo com um mundo, com uma sociedade que é tão violenta, tão falsa, tão materialista, eu sabendo disso, eu já estou um pouquinho mais evoluída. Só que eu não posso esperar que o outro vai ter os mesmos pensamentos que eu, principalmente porque temos o livre-arbítrio. Cada um responde por si. E nós temos que respeitar a condição ainda do outro, da imperfeição do outro, porque nós também somos imperfeitos. Mas se nós já sabemos o que Jesus disse, o que Jesus orientou, e somos conscientes que Ele está caminhando junto conosco, já vai ficar mais fácil. Como agir então com aquelas pessoas que fingem bondade? O Evangelho nos orienta a agir com compreensão e bondade, perdoando, auxiliando essa pessoa com bons exemplos, para que mais à frente eles possam perceber o equívoco das suas atitudes. Não é com críticas ou julgamentos para com esses corações. O Evangelho é para aplicarmos a nós mesmos, não aos outros. Exemplificar o Evangelho de Jesus, ser luz onde quer que estivermos. Essa é a proposta de Jesus. Você não precisa ficar se preocupando tanto com o outro. Faça você. Você responde pelas suas responsabilidades. Você responde pelo que você já sabe. E com paciência,
Claro que em nenhum momento Jesus está dizendo para a gente sentar e cruzar os braços. Não é isso. Não é essa a proposta dele. Então tá bom, então o problema é do outro, eu vou sentar e vou deixar o outro resolver, porque ele vai entender. Não é isso. Jesus está dizendo sim, que a gente tem que lutar, a gente tem que perseverar, a gente tem que fazer tudo que a gente acha que é de melhor. Temos sim, temos essa obrigação com essa responsabilidade. Nós temos que ter essa responsabilidade. Temos que agir? Temos que mostrar o certo, mostrar o errado, temos sim. Temos, é a nossa obrigação, mas não podemos que isso faça com que sejamos também violentos, que sejamos também da mesma opinião. Nós podemos mostrar a nossa opinião, nós podemos e devemos agir, mas com essa consciência que eu faço a minha parte. A minha parte com a sua parte, com a outra parte, quando vê, estamos pensando iguais. Estamos evoluindo, estamos lutando por uma causa justa. É isso que Jesus espera de todos nós. Aí vem o termo agora, do livro lá, que é a tal da paciência. Que vamos dizer, né? Como é difícil. Aqui o livro está dizendo para a gente, Jesus está dizendo para a gente, a paciência que nós devemos ter. Porque paciência também é uma das melhores virtudes e uma também muito difícil de ser praticada. Então ele começa dizendo para a gente que a dor é uma bênção de Deus que enviou aos seus eleitos. Não aflijais, pois quando sofreres, mas bendizei. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que nos marcou pela dor neste mundo para a glória de Deus no céu. O Evangelho nos orienta a bem dizer a dor e o sofrimento. Por ainda sermos tão imperfeitos, temos muita dificuldade nesse sentido. Como é que eu posso dizer que a dor é boa? Como é que eu posso encarar o meu sofrimento ainda falar, puxa vida, mas por que eu, né? Tantas pessoas para passar por isso, por que tem que ser justo eu? Às vezes a gente, no íntimo da gente, a gente critica, né? Como a gente ainda não está preparado, a gente fica pensando, né? Mas puxa vida, por que eu tenho que passar por essas situações? Por que não é com fulano? Mas eu vejo a pessoa tem doença, tem isso, tem aquilo. A pessoa é tão feliz, a pessoa é tão resolvida, é tão satisfeita com aquilo. E aí no Evangelho me vem dizer que, por pior que eu ache que a minha dor é sofrida, é muito difícil eu passar por essa provação, ainda Deus me diz que eu fui o escolhido. Que Deus escolheu para que eu possa passar por isso. Como que a gente vai entender isso se a gente não tiver o conhecimento do que Jesus quis dizer, do que Deus quis dizer para a gente? Como se Deus tivesse escolhido, quando diz aqui que Deus escolheu a pessoa para passar pelaquela dor, como se Deus tivesse escolhido seus melhores para dar a dor. Deus utiliza a dor para o nosso aprendizado, pois a dor é a consequência dos nossos atos. A dor nos faz sofrer, chorar e resgatar responsabilidades, mas é o veículo pelo qual nós nos regeneramos perante os erros do passado, em razão do nosso desvio da rota da felicidade. E é o caminho para alcançarmos a rota novamente do bem, da felicidade, mas também é o último recurso que Deus Deus usou. Deus permite o nosso sofrimento quando necessário. Não necessaríamos sofrer, mas precisamos do aprendizado. Então, está dizendo aqui o Evangelho para a gente que quando a gente estiver passando alguma dificuldade que nos gere uma dor muito forte, uma coisa que a gente acha que é insuportável, e aí a gente tenta fazer os nossos julgamentos, né? Mas Deus, Ele não gostaria que nenhum de nós sofrêssemos qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento. Mas, como nós todos já sabemos, somos imperfeitos e viemos fazer alguns resgates, buscar para nós as nossas responsabilidades. E se de um jeito ou do outro, Deus está vendo que a gente veio numa encarnação e não evoluímos tanto.
Aí nós viemos em outra encarnação, evoluímos muito pouco. Aí o que Deus fala? Não, agora eu tenho confiança nesse meu filho. Eu vou passar para ele um sofrimento, eu vou passar para ele uma dor, um sofrimento. Mas eu tenho certeza absoluta que ele vai aprender, que ele vai tirar dessa dor, desse sofrimento, o aprendizado que ele não conseguiu em outras reencarnações. Porque todos nós sabemos, não valorizamos, mas todos nós sabemos que às vezes nós temos um sofrimento, nós estamos passando por uma dor. Se nós formos pôr numa conta, nós temos 90% de coisas boas e 10% de coisas ruins. Quando na verdade, nesses 10%, 8% ainda é mais ou menos. Só 2% que é mais difícil mesmo. Nós temos problemas com doença? Temos. Temos problemas com sofrimentos mais doloridos? Todos já passaram e quem ainda não passou vai passar. Ninguém vai fugir. Então eu não posso justificar que o meu sofrimento é maior que o sofrimento do outro. Mas o que eu posso e devo é o que é que eu tenho que aprender com essa minha doença, com essa minha dor. Às vezes Deus dá um problema muito grave de saúde para aquela pessoa, pois é o único meio que aquela doença, aquele sofrimento vai fazer com que a sua família seja unida, vai fazer com que os seus filhos se aproximem de você, vai fazer com que você pratique a caridade, vai fazer com que você pratique o que você tem de melhor, que você seja de exemplo para os que estão ao seu redor. Deus nunca deixa ninguém sofrendo sozinho. Por mais que você ache que, eu estou sozinho. Não está sozinho. Você tem um SUS, se você passar mal dá para chamar uma ambulância, se você não tem todo aquele dinheiro para comprar aquele medicamento, tem aquela farmácia que te auxilia, a sua família te abandonou, sempre tem um vizinho maravilhoso que não vai te deixar, sempre tem um amigo, sempre tem uma família, sempre tem um grupo. Deus não desampara ninguém. Qual é o propósito dessa dor, desse sofrimento? É um aprendizado. E às vezes, na maioria das vezes, é a minha experiência com aquele sofrimento que vai fazer com que eu consiga estender a mão para o meu próximo. Porque tem dores e tem sofrimentos que só quem passa é que sabe. Então é nessa hora que quando alguém se aproximar de mim com aquele sofrimento, com aquela dor, se eu já tiver passado por aquilo e se eu já tiver aceitado que era para o meu crescimento, que era para a minha evolução, eu vou conseguir ajudar o meu próximo. Porque senão eu não vou conseguir. Se eu critico alguém que, uma situação, a pessoa é diabética, come doce. Só uma situação. Mas eu também sei o que eu não devo comer, mas eu como. Eu não sou diabética. Eu sei que o refrigerante faz mal, eu sei que tal comida faz mal, não sei o que, mas eu me vejo naquela condição que eu posso, o outro não pode, o problema é dele. E é isso, exatamente isso que Jesus não quer, que Deus não quer. E às vezes nesses nossos sofrimentos é que a gente consegue evoluir. Tem pessoas que visitam asilos dos idosos, visitam crianças carentes, visitam aquela família que mora do seu lado e está passando por um momento tão difícil. É isso que Deus pretende quando Ele dá dor ou sofrimento para qualquer um dos seus filhos. Simplesmente o melhor, simplesmente um aprendizado. Então, como bem dizeis, agradecer a dor. Obrigado por essa dor, obrigado por esse sofrimento. Obrigado por essa oportunidade de resgatar. Através da dor, eu vou aprender. Muito obrigado. Então, o que precisamos? Trabalhar essa dor, esse sofrimento, sem se revoltar e sem perguntar sempre perguntar o que é que eu preciso aprender. Como podemos evitar tanto sofrimento nos dias de hoje? É fazer todo dia um questionamento. Então aqui o Evangelho já está dando uma dica para a gente, como é que eu posso me cuidar para que eu futuramente não tenha que passar por tanta dor, por tanto sofrimento, ou em vidas próximas, em outras reencarnações. O Evangelho já está dizendo para a gente aqui, já está nos orientando. Toda noite, de dia, uma oportunidade que você tiver, você tem que parar para você mesmo e perguntar o que é que você fez de melhor naquele dia. Se você conseguiu fazer realmente o que estava no teu alcance. Não é se cobrar,
é você ter responsabilidade pelos teus atos. Porque certamente amanhã a gente pode fazer sempre melhor. Hoje eu fiz o melhor que eu pude. Portanto, todo o conhecimento que eu já possuo sobre os meus atos e sobre as minhas responsabilidades, eu já tenho esse conhecimento. Hoje eu já sei que foi isso que Jesus deixou para mim. Então eu tenho eu vou falar, eu tenho essa obrigação. Eu não tenho essa obrigação, eu tenho essa consciência que eu posso me melhorar sempre, que Jesus está sempre comigo. Então eu tenho condições de me melhorar sempre. Mas quando é que eu vou perceber que eu poderia ser melhor? Quando eu avalio o que eu fiz durante o meu dia. Pois conhecemos as leis de Deus. Jesus, quando aqui esteve na terra, não tinha nada a pagar, nada a resgatar. Mas ele teve paciência para com todos nós, compreender o momento em que nós estávamos, de muita imperfeição espiritual. Ele teve paciência com as nossas fraquezas. Ele aproveitou todas as oportunidades intentadas contra ele, para exemplificar, para ensinar como lidar com a dor, como lidar com o sofrimento. Paciência também é caridade. Quando nós precisamos ter paciência com o próximo, difícil, principalmente nossos familiares, primeiro temos que perdoar, pois são esses que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência em prova. A vida é difícil, mas devemos sempre observar que as bênçãos que essa vida nos oferece são bem maiores. Então, por mais difícil que a gente esteja passando em alguma situação, vamos potencializar as coisas boas. Vamos pensar em tudo que temos, todas as oportunidades que nos é dada, que Deus nos permite. Devemos nos prender com as coisas boas, consolações, compensações que temos, ao invés de potencializar as dificuldades, pois temos que lembrar sempre que são aprendizados necessários. Coragem. Cristo é o nosso modelo a ser seguido. Ninguém sofreu nem sofre o que ele passou, mas nós temos o nosso passado a espiar e o nosso futuro a fortalecer. Então é isso que Jesus quis deixar para a gente quando a gente fala de dor ou de sofrimento. Agora aqui tem um pedaço que fala também sobre a obediência e a resignação. Obediência, se a gente for ver no nosso calendário, no nosso dia a dia, obediência é a gente ter consentimentos da razão. Resignação é ao contrário, né? Ou o que ele está dizendo assim? Obediência é o que eu tenho que fazer, é aquilo e acabou. E quando a gente fala de resignação, é quando a gente assim, não deixa valer muito o que o meu coração realmente quer. Eu vou fazer aquilo porque aquilo é certo. Mas não seria exatamente o que o meu coração gostaria de fazer. Aí Jesus está dizendo aqui pra gente o seguinte, que quando a gente tem obediência a Deus, a gente também está fazendo resignação, porque a gente está tendo vontade. Porque diz que quando a pessoa faz a resignação, a pessoa deixa a vontade do sentimento dela de lado. Não é isso que Jesus passou pra gente. Ele passou pra gente sim, nós temos que ter obediência a um Deus. E quando diz da gente ser uma pessoa resignada, ele está querendo dizer assim, que a minha vontade maior é de se melhorar. Eu tenho que ultrapassar essas minhas vontades que são convencionais para eu fazer valer o que realmente eu quero me melhorar, o que eu preciso evoluir. Então é nesse sentido que ele disse que a obediência a Deus e a resignação não é o que nós vemos, e sim é o que Jesus quis deixar para a gente. Obedecer a Deus é você ter consciência que aquilo é o melhor. Você fazer isso da melhor forma é você estar fazendo agir a vontade maior. Qual é a sua vontade maior? É de você evoluir, é de você se melhorar.
Então, está valendo a sua vontade? Está valendo. Está valendo sim, está sendo respeitada a sua vontade, está sendo respeitada sim. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimento da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Jesus foi o mais obediente e resignado de todos da humanidade. E em nenhum momento ele deixou de ter sentimentos. O sentimento dele era maiores possíveis, porque ele amava a humanidade. Ele foi obediente à vontade de Deus, resignou-se, cumpriu a vontade de Deus, em prol do amor que ele tinha pela humanidade. Precisamos estudar para entender, compreender o que tudo acontece e praticar, e quando conhecemos o nosso coração. Depois de tudo isso, o que é esperado de nós? O nosso entendimento, a nossa vontade verdadeira de agradecer a Deus esta oportunidade de reencarnar. Hoje sabemos como Deus é um Pai justo e amoroso, e principalmente paciente, pois oportuna e aguarda calmamente o nosso retorno à casa do Pai. Deus, através de Jesus, nos deixou o caminho, a fé e a certeza que todos nós iremos evoluir e chegar à perfeição. Jesus é o melhor exemplo, é o mestre dos mestres, que nos ensina, nos educa e que nos aguarda para a vida eterna, sem perder a fé e a confiança em Deus nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja. Vamos cantar o Quanta Luz para o encerramento. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que as bênçãos de Deus penetrem em nosso coração com esta luz a qual chamamos, e que tenhamos um dia todo voltado para o nosso crescimento, voltado para o nosso bem-estar, voltado para Deus nosso Pai. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Energizar as águas aqui presentes, que elas se tornem um remédio para o nosso corpo e alma. Que Deus abençoe a todos nós que saímos daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Que assim